Olá, meus amigos, mais um vídeo aqui do nosso canal. O vídeo de hoje abordarei mais um assunto relevante na parte da religião. E hoje eu irei analisar uma passagem que você vai encontrar logo ali no livro de Gênesis, que é da história ali de Caim e Abel. Essa história muitos já devem conhecer, mas eu gostaria muito de fazer uma análise, de ver os pontos que aquela história conta e ver o que aquilo realmente significa, né? Porque você vê aquilo com a ótica religiosa, com a ótica do cristão, muitas vezes você não consegue analisar e ver o ensinamento que a Bíblia quer dar através daquela história. Então a gente vai começar aqui falando um pouquinho a respeito de Caim e Abel, aí, que foi o primeiro assassinato que a gente vai ver na Bíblia, né? Tudo começa quando Adão e Eva supostamente desobedecem uma ordem direta de Deus, que eles viviam em um paraíso, esse paraíso chamado de Jardim do Éden, onde Adão e Eva, né, sua companheira, tinha todo um jardim à sua disposição, com frutas, com animais, e existe uma ordem que ela não devia, ou que eles não deviam, comer um determinado fruto, o fruto do bem e do mal. E esse fruto, essa árvore, ficava ali no meio do jardim. E Deus deu a única ordem para esse casal, que não deveriam comer do fruto do bem e do mal. Como todos sabem, influenciado aí por uma tal de uma serpente, que até o momento do texto ali é apenas uma serpente. Essa serpente só vai ganhar ares de demônios ou de Satanás livros à frente, mas até o momento ali a serpente é retratada apenas como uma única serpente. E o que acontece? Eles teriam desobedecidos, comido aquele fruto e a partir daí o pecado entrou no mundo. Deus ficou muito chateado porque Eva e Adão desobedeceram essa ordem direta e puniu os dois. Eles foram expulsos desse jardim e duas espadas flamejantes foram postas ali na entrada do Jardim do Éden para evitar que os dois pudessem voltar. Então a história começa ali. A história fantasiosa da Bíblia, da mitologia cristã, começa aí. É um homem feito de barro, uma mulher de costela que desobedece uma ordem de um Deus. Mesmo esse Deus sendo onisciente, sabendo que os dois iriam pecar, eles não iriam obedecer, mesmo assim Deus fez tudo. Expulsou o casal. A história vai prosseguindo e eis que o casal vão se reproduzindo. Adão e Eva, eles tiveram outros filhos, tiveram os filhos. E a história conta a história de dois deles, Caim e Abel. São dois irmãos, filhos aí no caso do único casal que existia no momento, né, que é segundo a mitologia. E Caim e Abel eram irmãos, filhos de Adão e Eva. Caim, ele era um agricultor. Ele trabalhava ali com a terra, ele trabalhava com os frutos da terra. Já Abel, ele era um pastor, ele cuidava ali de ovelhas. E Deus, ele, como sempre, né, ele sempre exigia sacrifícios periodicamente, né? Então, a cada período ali, esse Deus sempre gostou de sacrifício. E um desses sacrifícios, Deus ele exigia que Caim e Abel levassem oferendas para esse Deus. Esse Deus, apesar de ele ser onisciente, onipotente, onibenevolente, onipresente, ele tinha necessidades, né? Ele gostava muito de ser bajulado. Então, desde que a história começa na Bíblia, esse Deus é um Deus que gostava de ser bajulado, de ser, de ter as pessoas adorando esse Deus. Para ele é fundamental e tem essa necessidade muito grande de ser adorado por seres humanos. E um desses sacrifícios, Caim levou algumas frutas, levou algumas verduras para esse Deus. Mas Deus ele é carnívoro, ele não gosta de verduras. Então ele preferiu a oferenda de Abel,
que era um novilho ali, um carneiro, era um animal. E como esses sacrifícios eram em holocaustos, ele matava ali o bicho e depois tacava fogo ali no corpo do bicho, e aquele cheiro de gordura, como tem várias vezes na Bíblia, era agradável às narinas desse Deus. Então Deus gostava de sentir gordura queimando. E como sempre, né, ele, como um bom carnívoro, ele preferiu o sacrifício, a oferenda de Abel. E sabendo que ele fazia, fazendo isso, ele sabia já de antemão, porque teoricamente ele é onisciente, que ao aceitar um sacrifício e não aceitar o outro, ele estaria ajudando, estaria favorecendo a um assassinato do próprio Abel. Segundo a história da mitologia, Caim ficou enciumado, né? Ficou irado, ele ficou tomado de ódio e assassinou o irmão, o Abel. Então, você vê que nesse contexto, a história aqui, o mundo só tinha 4 pessoas: Caim, Abel, Adão e Eva. E em um mundo onde só tinha 4 pessoas, esse Deus ele não foi capaz de evitar o primeiro assassinato. Não só foi capaz de evitar, como ele já sabia que isso ia ocorrer, e em nenhum momento ele tomou nenhuma atitude que fizesse que esse assassinato não ocorresse. Ele já sabia que ao escolher o sacrifício de carne ali do Abel, Caim ficaria irado e ocasionaria no futuro a morte do próprio Abel pelo irmão. Aí a pergunta que eu faço para vocês, meus queridos amigos, se Deus ele já sabia que Caim assassinaria Abel, ele não poderia ter evitado? Porque Deus ele permite, ele sabia que isso ia ocorrer, por que ele não impediria um assassinato? Então, meu amigo religioso, você que vive dizendo que Deus protege, que Deus ele vai proteger você, como que Deus pode proteger você num mundo onde a gente tem bilhões de pessoas? Sendo que ele não foi capaz de proteger uma pessoa, um inocente, porque o Abel era inocente. O que foi que ele fez para ser assassinado? Nada. Ele deu o melhor oferenda que ele podia. Então ele foi assassinado porque Deus escolheu a sua oferenda. Deus sabia que isso ia acontecer e em nenhum momento esse Deus move uma única palha para impedir esse assassinato. Então, se você acha que Deus vai proteger você dos males desse mundo, pode tirar o cavalinho da chuva. Esse Deus ele não vai proteger ninguém, porque na própria história da mitologia, em um mundo onde só tinha 4 pessoas, ele não foi capaz de proteger ninguém, ainda mais um servo, né? Que querendo ou não, Abel ele era o servo desse Deus. Porque ele estava fazendo sacrifícios e estava dando o melhor que ele tinha para esse Deus. E Deus em nenhum momento ele foi capaz de proteger o Abel. Abel ele foi assassinado, a Bíblia não fala como foi, mas pelo que a gente pode entender, pode ter sido alguma pancada, algo do gênero, na mitologia, claro, eu sempre falo isso. Não é que a gente acredite que isso aconteceu, mas na história, na crítica literária, aqui na crítica da história que a gente está contando aqui, ele foi assassinado e Deus nenhum fez nada. Ele não impediu o assassinato de uma única pessoa. E isso num mundo onde tinha 4. E o pior não foi isso. Além dele permitir o assassinato de um inocente, ele ainda protegeu o assassino. Então ele, quando Abel, no caso, foi assassinado aí por Caim, Deus ele faz uma pergunta idiota para o Caim. Ele pergunta: Caim, onde está Abel, seu irmão? Aí Caim dá logo uma patada nele, muito bonita, né? Assim na mitologia, né? Um Deus onisciente que faz perguntas. Caim fala: por acaso eu sou cuidador do meu irmão? O cara já estava assassinado. Se Deus sabia que isso ia acontecer, segundo a mitologia, claro. E mesmo assim ele faz perguntas idiotas para Caim. Afinal de contas, ele não é onisciente, por que ele tem que perguntar onde está o irmão dele? Pô, ele não já deveria saber que isso ia acontecer?
E além dele permitir o assassinato, ele não puniu o assassino ficou livre. E, pelo contrário, ele ainda deu uma marca para o Abel, ou melhor, para o Caim, teve uma marca para que evitasse dele ser assassinado por outras pessoas. E a mitologia, essa história é tão maluca que o Caim ele vai embora, ele sai para um determinado local e chegando lá ele casa com uma mulher e lá ele tem um filho chamado de Enoque e ele constrói uma casa, ou melhor, uma cidade, ele constrói uma cidade também com o nome de Enoque. E sempre a gente se pergunta, né, quando ele foi para a terra de Nod, porque Caim foi para a terra de Nod e lá ele conheceu uma mulher e teve filho, Enoque. Quando o termo você vê conhecer na Bíblia, tem conotação sexual, conotação de relacionamento mesmo. Então, quando ele conheceu essa mulher, ele teve Enoque. E depois ele construiu uma cidade chamada de Enoque, e ele vivia ali errante, mas Deus protegeu o assassino. Que tipo de Deus é esse que ele não impede a vítima de ser assassinada, de ser violentada, de ser agredida, ele não impede que nada aconteça com a vítima. Mas em compensação, ele protegeu o assassino, que o assassino não poderia ser assassinado por outras pessoas. Esse é o Deus cristão, é o Deus Javé, o Deus Jeová, o Deus da Bíblia. Você vê que as histórias da Bíblia são totalmente sem lógica. Como que um Deus em um mundo onde só tinha 4 pessoas não foi capaz de proteger um inocente? E a história da Bíblia é assim, está repleto de coisa desse tipo. E vêm religiosos para cá defender esse Deus, né? A unhas e dentes, eles não admitem que existam pessoas que pensem diferente. Chegam nos nossos canais, fazem críticas, nos xingam, desejam nossa morte, desejam o nosso mal. Isso é muito comum para quem faz esse conteúdo de análise racional, crítica da religião. Isso é muito comum, eu estou cansado de ouvir essas críticas, ameaças físicas, psicológicas, só que eu não ligo para isso. E essa é uma análise que é importantíssimo se fazer. O Deus, ele prefere o criminoso, ele não prefere as vítimas. Existem outras histórias aí que você poderia usar para fazer essas análises. O próprio filho pródigo, para quem não conhece, está lá, se eu não me engano, no livro de Lucas. Eu vou deixar aqui embaixo em algum lugar para vocês depois dar uma lida, mas acho que essa história é bem conhecida, todo mundo já deve conhecer. Um pai, ele era rico, tinha 2 filhos, aí um dos filhos pede que esse pai antecipe a sua herança, né, divida os seus bens em 2 e receba a sua herança antecipado. Então esse filho com a herança, né, com toda essa riqueza que ele tinha na mão, ele sai pelo mundo, enquanto o outro filho nunca fez nada de errado, continua trabalhando, continua fazendo tudo para ajudar o pai. E o filho pródigo, ele sai. Aí ele sai pelo mundo, ele sai gastando dinheiro, ele sai fazendo farras. E o resultado da história é que com pouco tempo ele torra todo o dinheiro que ele tinha. Torra tudo. Aí a história vai contar, né, que ele teve vontade de comer as comidas dos porcos e sempre vai ter toda aquela história, né? Resumindo, o filho pródigo volta sem nada, aí o pai, né? Esse pai dá uma grande festa para esse filho pródigo. Não que o pai esteja errado, né? Pai é pai, ele sempre vai gostar dos filhos. Enquanto isso, o outro filho que nunca fez nada de errado, sempre trabalhou, ele nunca ganhou uma festa, ele nunca ganhou um almoço, ele nunca ganhou nada. Então, o sentido que essa história dá, qual é o sentido que essa história dá para você é que Deus ele está mais preocupado nos filhos errados do que nos bons. Ele não dá valor para filho bom. Ele não dá valor para quem é correto, para quem é bom. O próprio Jesus teria dito que veio para os perdidos, né? Então, se você é uma pessoa correta, ética, para esse Deus você não vale nada. Agora, se você é todo errado, aí sim, aí Deus veio para você. Então, a moral da história que passa, essas 2 histórias de Caim, de Abel e do filho pródigo, são todas semelhantes.
onde o correto não tem vez. Onde quem tem vez é o errado, é o que fez coisas erradas. Não que quem faça coisas erradas não mereça a segunda chance, tudo bem, concordo. Mas para um Deus tentar passar esse senso moral, essas duas histórias, uma o assassino foi protegido, na outra o filho que fez um monte de coisas erradas, ele foi melhor recebido do que o outro. Já que é para receber os dois bem, recebesse o outro também com festa. O filho que não gastou nada, esse era para ser exaltado, né? Ah, vamos aceitar que o filho pródigo que foi embora novamente, seja bem-vindo, toma uma festa, que você é nosso filho, você não pode... Mas o filho que nunca fez nada de errado tem que ser exaltado também, também merecia uma festa. Cadê a festa dele? Não tem. Então você vê que o cristianismo está assim, né? Ele vem para tentar salvar os errados, enquanto os bons ninguém liga, né? Um Deus que teoricamente está em todo local, ele não impede uma vítima de ser violentada, mas ele deixa o criminoso violentar. Aí vem com aquelas velhas desculpas, mas é o livre-arbítrio. Então só quem tem livre-arbítrio é o criminoso? A vítima não tem livre-arbítrio? Ninguém pergunta para a vítima se ela quer passar por aquilo? Jesus teria dito também que teria salvado aí um ladrão. Então o ladrão estava sendo crucificado, aí Jesus foi, perdoou o ladrão. Agora, se você não acreditar nesse Deus, aí você está ferrado. Aí não tem perdão, aí você vai para o inferno, para um local de fogo, de enxofre, de ranger de dente. Então essa é a justiça que a gente vê nesses livros arcaicos, livros antigos, livros mitológicos. São coisas totalmente irracionais, né? Então, pessoal, isso aqui foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, novamente, né, deixa o like, compartilhe, se inscreva, comentem e até mais.